Aqui hoje falar com vocês acerca das dificuldades de aprendizagem e dos transtornos de aprendizagem. Anteriormente eu já tinha deixado aqui no feed uma postagem acerca dessa diferença, tá certo? Então a gente vai poder compreender um pouquinho de uma forma um pouco clara, né, e objetiva, não se aprofundando tanto, porque esse aqui é o nosso objetivo de passar de uma forma mais simples. Porque o nosso foco principal é que os pais, né, os professores e os familiares possam compreender para a gente poder saber identificar e poder ajudar, tá certo? Dificuldades de aprendizagem, elas são alguns obstáculos temporários que a criança acaba tendo, né, ao longo da sua vida acadêmica, da sua vida escolar. Elas são algo que é uma condição passageira, né? Ela não é uma coisa que vai ficar permanente. Né, algo passageiro que aconteceu devido a algumas influências externas, né, que foram atrapalhando, né, o processo de aprendizagem da criança. Pessoal, como eu falei para vocês, né, a questão desses fatores externos que estão relacionados a essa dificuldade de aprendizagem, então eu vou citar aqui para vocês alguns fatores que podem influenciar nas dificuldades de aprendizagem. Eles podem ser, primeiramente, de ordem emocional, então, às vezes uma perda de um ente querido, né, a questão dos conflitos familiares, o nascimento de um irmão, né, a separação de pais, né, que tem muitas famílias aí, principalmente durante esse período de pandemia, né, acabaram se afastando, então isso também contribui para a questão da dificuldade de aprendizagem de uma criança. Tem a questão cultural, ou seja, né, o ambiente em que a criança convive, né, às vezes esse ambiente ele não é favorável, não tem estímulos, então isso também pode causar uma dificuldade de aprendizagem. Também tem a questão escolar, muitas vezes a metodologia que é utilizada na sala de aula, na escola, pelo professor, não é tão favorável, né? Às vezes acontece também da troca de professores, né, também prejudica um pouco. A questão do vínculo com a professora ou com o professor, né, muitas vezes a falta de empatia, né, isso também pode ocasionar uma dificuldade de aprendizagem. A mudança de escola, muitos pais, principalmente início de ano ou final de ano, acabam decidindo mudar a criança de escola, e isso também é um fator que pode influenciar, né, algumas questões como saúde, né, eventuais problemas de saúde que a criança venha a ter, né, algum problema, né, que ele tem sempre de saúde, e aquilo ali afeta também, né, a sua aprendizagem. Há vários outros motivos, né, a alimentação inadequada, principalmente, né, em municípios, aí em cidades onde crianças têm pouca alimentação ou quase nada em casa, e aí ela vai até a escola em busca desse alimento, então o foco dela está na questão da alimentação e não da aprendizagem. Isso também acaba dificultando, né, a desnutrição, né, dessa criança, e entre outros problemas, outros fatores, né, que podem ocasionar aí na dificuldade de aprendizagem. Então fica aquela pergunta, né, como é que nós podemos identificar uma criança que está com essa dificuldade de aprendizagem? Então, a gente pode identificar a partir do momento que aquele aluno, aquele estudante, ele não consegue realizar suas atividades, né, que são sempre solicitadas pelo professor, que não consegue acompanhar o ritmo da sala de aula dos outros colegas, né, tem aquela história de que cada um tem o seu tempo, né, mas a gente vai percebendo, enquanto profissional, né, o professor em sala de aula, que aquela criança ela não está acompanhando o ritmo, ou seja, né, por alguns desses fatores que eu já citei, de repente a criança começa a ter uma dificuldade na aprendizagem e não consegue acompanhar o ritmo. Né? O professor, diante disso, ele pode estar observando, né? Então ele vai poder identificar. O professor sempre está aí à frente para identificar essas dificuldades de aprendizagem. E vale ressaltar que as dificuldades de aprendizagem, elas podem sim ser resolvidas no ambiente escolar, né? Então, agora nós vamos adentrar, né, nessa parte de qual é o papel da escola diante da dificuldade de aprendizagem dos seus alunos. Primeira coisa, né, a se pensar enquanto escola é que o aluno, ele tem a dificuldade de aprendizagem, mas ele é capaz de aprender, né? Ele não é incapaz, ele é capaz de aprender. Lógico que ele não tem, né, o mesmo ritmo da sua sala, como eu já falei anteriormente, mas ele é capaz sim de aprender. E aí entra o papel do professor, né, que na identificação, como eu já falei, dessas dificuldades,
porque ele tem, né, o contato direto com o seu aluno dia a dia. No caso, né, a gente tem aí 200 dias letivos. Então, durante esses 200 dias letivos, o professor está com o seu aluno na sala e ele vai poder identificar as dificuldades que ele tem. Então, quando a escola identifica que a criança está com uma dificuldade de aprendizagem, ela tem que, de certa forma, né, realizar uma integração dessa criança, mesmo com as dificuldades que ela apresenta. Porque se nós isolarmos essa criança, né, se nós separarmos essa criança, o que é que vai acontecer? Ela vai ter muito mais dificuldades para estar se desenvolvendo, para estar, né, se desempenhando nas suas atividades e saindo desse quadro, né, saindo dessa questão de dificuldade de aprendizagem. Como eu já falei no início, não é algo permanente, é uma coisa transitória. Ele vai sair desse quadro, mas ele precisa de muita atenção, ele precisa de muito acompanhamento da escola, principalmente do seu professor em sala de aula. O professor, né, tem a responsabilidade de poder estar adaptando, né, a sua metodologia para poder ajudar esse aluno. Muitas vezes a gente encontra essas barreiras, mas aí cabe à escola, né, buscar meios dinâmicos, né, inovação em sala de aula, né, utilização de atividades lúdicas e até integrando com essas ferramentas tecnológicas, né, que nós temos hoje, tantas ao nosso dispor. Então, tudo isso vai apoiar, né, o ensino-aprendizagem dessa criança e o desenvolvimento saudável dele. Então, o que nós temos que ter como principal objetivo é a estimulação do aluno. Ao estimular ele e inserir ele nesse ambiente escolar de forma positiva, ele vai ter um melhor desenvolvimento, saindo dessa situação de dificuldade de aprendizagem. Para estimular ele, né, a escola, né, ela pode ter ofertar um acompanhamento pedagógico, como também um acompanhamento psicopedagógico institucional. Porque muitas vezes para o professor, né, que tem seus 35, 40, 45 alunos na sala de aula, é um pouco difícil, né? Ele está parando para identificar em si qual é a dificuldade dessa criança. Então, quando se tem um apoio psicopedagógico institucional, esse trabalho fica mais forte, né, para o professor, porque ele em si vai identificar algo que está de errado, algo que está acontecendo, mas o psicopedagogo, ou até mesmo um pedagogo específico ali na escola, vai poder estar orientando esse professor, né, em como trabalhar com essa criança. Então, isso é muito importante, né, um ponto muito positivo para a escola, né, a instituição que tem um psicopedagogo lá para ajudá-lo. Ao identificar, né, a dificuldade de aprendizagem, também, né, de escolha dos pais ou até mesmo orientação da escola, ele também pode estar procurando, né, outros meios que não seja dentro do espaço escolar, como um psicopedagogo fora também do espaço escolar, ou um pedagogo também, um reforço, para estar ajudando essa criança. Né? Porque, reforçando mais uma vez, isso é um quadro que pode ser revertido, porque não é algo permanente, mas sim é algo transitório, né? Passageiro na vida daquela criança, contanto que ele tenha um acompanhamento adequado e o estímulo certo. Pessoal, e adentrando agora no transtorno de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem ele é um de condição neurológica, ou seja, ele é uma condição interna do indivíduo, né? Como a gente falou que a dificuldade de aprendizagem é algo externo, então o transtorno de aprendizagem é algo interno, né? Na condição neurológica da criança, que aí vai afetar a aprendizagem dele e o processamento de algumas informações. O transtorno de aprendizagem, ele não está relacionado a causas educativas, então mesmo que o profissional mude algumas abordagens aí em sala de aula ou no meio escolar, essa condição ela não vai mudar. Ela não vai mudar porque ela é algo permanente, então ela precisa ser investigada e aprofundada com outro profissional, outros profissionais no caso. Como é que a gente pode identificar um transtorno de aprendizagem? Então vejam só, né? Por ela ser caracterizada por uma dificuldade que seja pontual, que seja algo que já está presente na vida daquele estudante, daquele aluno, então o que é que a gente pode fazer? A gente pode analisar, né, o histórico familiar dele, o histórico clínico e escolar, que a gente vai ver que ele sempre teve dificuldade. Então, por exemplo, o que a gente costuma ver muito, né, às vezes tem uma criança que entra na pré-escola e ela passa no pré-1, no pré-2, primeiro, segundo e assim sucessivamente até chegar ao 5º ano. Em todas essas séries, mesmo o professor sendo diferente,
com abordagens diferentes, mudando seus métodos, mesmo assim essa criança continua com essas dificuldades pontuais, são mais acentuadas, mais fortes, vamos usar essa palavra. Como eu já falei, né, essas dificuldades, elas são algo que já vem no histórico daquele estudante, né? Algo que sempre esteve, né, significativamente sendo uma defasagem de aprendizagem, né, de uma ou de mais áreas na vida dele, enquanto estudante, né, nas áreas do conhecimento, e não se tem uma causa evidente. Né? Assim como a gente viu que as dificuldades de aprendizagem, a gente viu pelos meios externos, mas nos transtornos nós não temos, né, uma causa evidente para descobrir porque durante todos esses anos essa criança está com essa dificuldade. E sim, teremos quando a gente buscar um profissional que possa fazer uma avaliação, que possa fazer um acompanhamento e poder identificar. Os transtornos de aprendizagem em tipos, né? Nós temos os transtornos da leitura ou dislexia, que no caso são aqueles transtornos que têm problemas na identificação e reconhecimento de palavras, decodificação, na ortografia. Transtornos de escrita, no caso são problemas voltados para a construção de ortografia e caligrafia. Também os transtornos de matemática, que no caso eles também são conhecidos como descalculia, a gente vai ver isso mais para frente um pouquinho. E ele não está relacionado, né, à habilidade matemática na vida dessa criança, mas a como ela associa esse conhecimento ao mundo que ela está inserida, certo? Então, vocês também podem aguardar que mais para frente, né, eu vou fazer um post falando especificamente sobre cada um desses transtornos, ok? Aí vai ficar mais claro para vocês. Então, pessoal, após identificar o transtorno de aprendizagem, como é o tratamento? Então, diferentemente da dificuldade de aprendizagem, né, o tratamento para um transtorno de aprendizagem deve ser com intervenção psicopedagógica clínica, né, onde vai estar trabalhando individualmente com essa criança, né, atividades, né, momentos que sejam voltados para esse transtorno, para minimizar essa situação de transtorno. Também, né, a questão da intervenção fonoaudiológica, que é recomendada também, para a questão da fala, da escrita, também vai ajudar bastante. Alguns programas educativos especiais que são voltados para essas questões de transtornos. E também, em alguns casos mais sérios, existe também o uso de medicamentos, né? O profissional seria um médico, né? Não um psicopedagogo, nem um fonoaudiólogo, mas esse medicamento, né? O profissional médico é que vai estar inserindo nesse tratamento da criança, para ajudar na concentração, para ajudar nos transtornos dele, e com acompanhamento psicopedagógico, fonoaudiológico e essas atividades, esses programas especiais voltados para isso, a criança vai minimizar a sua situação de transtorno e vai poder ter uma aprendizagem melhor. Bom, pessoal, então eu tentei, né, o máximo possível resumir para vocês, falar objetivamente sobre esse assunto, porque ele é um assunto muito importante, né, tem muito pano para manga aí nesse assunto, e muitas vezes é importante que a gente esteja super atento, né, nos pequenos detalhes. Agora, com essa questão da pandemia, a gente sabe, né, que muitas crianças vão aí ter dificuldades na aprendizagem, isso aí é fato. Então, o importante é a gente poder estar buscando a escola para que a escola esteja atenta e ajude também. E, se necessário, né, procurar um profissional, né, da área de psicopedagogia, né, um fonoaudiólogo, procurar alguém que possa te ajudar, né, possa ajudar essa criança a se desenvolver, certo? Então, muito obrigado, que vocês tenham aproveitado o máximo possível desse GVT que eu trouxe para vocês hoje.